Tudo bom, turma joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula. Bom, pessoal, esse bloco aqui, ele é um bloco que vai mostrar a aplicação do conceito de força magnética em um circuito elétrico. Nossa, professor, até agora, né, beleza, eu entendi, eu vi que eletricidade interage com campo magnético interage com eletricidade, mas qual é o efeito prático disso? O que isso agrega para mim na prática? Pessoal, esse conceito ele é importantíssimo, porque foi a partir desse conceito de força produzida a partir de interação de corrente e campo magnético que foi criado as máquinas rotativas, tá? Os motores e os geradores elétricos. Então foi graças a este conceito que foi criado as máquinas rotativas. Sem esse conceito, não seria possível a máquina girar. Então, basicamente, a principal aplicação é essa. Então, vamos entender aqui, no caso aqui, isso aqui não é um motor, isso aqui é apenas um espira elementar. Então, vamos aplicar aquele conceito que nós vimos no bloco anterior da nossa aula. Então, olha aqui, eu tenho um ímã permanente, norte-sul, campo magnético produzido da esquerda para a direita, então está aqui, sentido das flechinhas verdes. E aí eu faço uma corrente percorrer essa minha espira quadrada, retangular aqui no caso, no sentido anti-horário. Então, primeiro vamos analisar aqui o lado maior da espira, tá? O lado maior do nosso retângulo. Então, no lado maior, a minha corrente vai estar apontando para onde? A minha corrente está apontando ali, na direção entrando na tela do computador, certo? E aí, se eu for voltar os meus dedos para a direção do campo magnético B, que está para a direita, para que lado que vai apontar o meu polegar? Meu polegar vai apontar para baixo, correto? Olha lá, a força magnética que surge nesse lado da espira aponta para baixo. E quando a corrente estiver fazendo a volta pelo outro lado da sua espira, pelo lado oposto? Então agora a corrente, seus 4 dedos estão saindo da tela do computador. E aí se você quiser fazer ela movimentar para a direção do campo magnético B, fechando a mão, para que lado que vai apontar a força magnética? Para cima. Então perceba que a força magnética aponta para cima. Mas estes dois lados da espira, eles estão distantes, uma distância r, em relação ao eixo dessa sua espira. Ora, você tem um par de forças aplicadas de forma equidistante em relação a um eixo. Sempre que você tem uma força aplicada a uma distância r de um eixo, isso vai dar origem a um torque, a um movimento angular. E aqui no caso, esse movimento angular não é produzido por uma única força, mas por um binário de forças. O que é mesmo um binário de forças? São duas forças opostas de mesmo módulo, sentidos opostos, aplicadas de forma equidistante em relação a um eixo rotacional, tá? Então é isso, pessoal, que dá origem ao torque. No caso aqui, o torque desse nosso eixo aqui, dessa nossa espira, seria um torque de sentido horário, tá? Que é mais ou menos este efeito que está aqui descrito nessa figura. Aqui ele traz isso tridimensionalmente, né? Na verdade, ele pega o desenho tridimensional e tenta representá-lo aqui de forma planar, né? No plano x, y. É bom a gente relembrar, né? Provavelmente vocês vão se perguntar, professor, e o lado menor dessa espira minha retangular? O lado menor, turma, como eu estou falando em produto vetorial, o resultado dele vai ser o quê? Um seno, tá? Se o resultado do produto é um seno, sempre que o ângulo entre o vetor campo magnético B e o vetor nosso deslocamento for de 0 grau ou de 180 graus,
seno de 0 grau ou seno de 180 graus vai ser igual a zero, tá? Então, o efeito da corrente nesses lados menores da espira vai ser zero, porque nesse lado aqui de cima da espira, menor de cima, a corrente está oposta ao campo magnético, então é 180 graus, 180 dá zero, e aqui no lado de baixo vai ser corrente com o mesmo sentido do campo, então vai ser seno de zero, zero, certo? Bom, pessoal, aqui ele faz, né, toda a dedução matemática da sua espira, né, para chegar no torque final. Eu não vou cobrar de vocês essa dedução matemática, a única coisa que vocês precisam entender é a equação final, tá? Então a equação final aqui ela vai ser quem? O torque vai ser igual a corrente vezes o lado maior da espira, o lado A, vezes o lado B maior da espira, tá? E aí eu chego a esta conclusão aqui, que o meu torque, se para uma bobina esse torque linha meu é igual a I vezes lado maior da espira, vezes o lado menor da espira, vezes o campo magnético B, vezes o seno do ângulo, tá? Eu posso dizer que esse lado maior da espira vezes o lado menor vai ser a área da minha espira, também conhecida como área da bobina, tá? Ou seja, posso substituir ela por um A. Então vai ser igual a corrente vezes a área da espira, no caso, a área do retângulo é A vezes B, se for a área de uma espira circular vai ser πr ao quadrado. Então a área vezes o campo magnético, seno de θ. Só que agora eu não falo mais em uma única espira, eu falo em N espiras. Por que usar N espiras? Porque a força produzida por uma única espira é muito pequenininha. Por esse motivo, utiliza-se o artifício de se utilizar N espiras, N bobinas magnéticas, ok? Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de vocês. Agora eu peço, por favor, que vocês assistam os vídeos dos experimentos envolvendo campos magnéticos a respeito desses conceitos que nós vimos aqui, tá? E aí, depois que vocês virem esses vídeos, estudem novamente o material, o PowerPoint das aulas e façam a atividade, ok? Muito obrigado pela presença e participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.